Boa tarde, pessoal. Então, bom, dando continuidade à nossa programação, certo? De teoria e história da arquitetura e do urbanismo contemporâneos, a gente vai ver hoje um assunto que é muito importante na contemporaneidade, porque esse momento, tá, que eu vou falar, ele foi a ruptura, né, com a modernidade, tá certo? Eu já falei para vocês de outros temas contemporâneos e deixei esse segundo bloco para a gente dedicar atenção a esse momento da pós-modernidade, porque é uma outra linha completamente diferente do que era o moderno. E a gente viu que o high-tech e que também os arquitetos que deram continuidade à modernidade, como Paulo Mendes da Rocha, como Oscar Niemeyer, como Cisa, como Eduardo Souto de Moura, né? Eles não romperam com o que era ser moderno, né? Do momento anterior. E nem tampouco os arquitetos como Renzo Piano, Norman Foster, né? Que também tiveram a sua base moderna e desenvolveram o high-tech. Agora não. Agora a gente vai ver uma linha completamente distinta e que a proposição foi a ruptura com a modernidade. Então, é muito importante vocês verem aqui, tá certo? Que nessa pós-modernidade, ela vai se dividir em três momentos. Na pós-modernidade historicista, tá? Que a gente vai ter o Robert Venturi, Charles Moore, o Michael Graves, o Ricardo Bofill, como representantes desse momento. Vai ter a modernidade individual, tá? Do Stirling e do Hollen, tá? E vai ter uma corrente chamada racionalismo na pós-modernidade, representada principalmente pelo arquiteto italiano Aldo Rossi e também o Ambers, tá? Hoje a gente vai focar numa introdução geral sobre o que foi essa pós-modernidade, tá? E o que ela se diferenciou da modernidade e o trabalho do arquiteto Robert Venturi como foco dessa aula de hoje, tá certo? Bom, é importante a gente ver que a arquitetura pós-moderna é um termo bastante genérico, tá? E que designa uma série de novas propostas arquitetônicas, como eu mostrei há pouco, tá? Aquelas três linhas que vão estabelecer a crítica à arquitetura moderna. A produção da pós-modernidade é crítica à modernidade, tá certo? E ela tem o seu apogeu, ela se inicia nos anos 60, tá certo? Indo até 1990, tá certo? O auge dela, o momento que ela mais se proliferou pelo mundo, sem dúvida, foi nos anos 80. E aqui no Brasil, a gente vai estudar, né? Teve um movimento muito forte no estado de Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, com a figura do Eulo Maia como o maior símbolo dessa pós-modernidade. Os arquitetos pós-modernos utilizaram uma série de estratégias para estabelecer a crítica ao modernismo, à modernidade, principalmente na versão mais difundida e homogênea, que foi a crítica ao estilo internacional. E só relembrando o estilo internacional, para quem está
né, para a gente que está aqui assistindo e participando da aula, é importante a gente lembrar que a arquitetura internacional, ou estilo internacional, foi quando o moderno chegou nos Estados Unidos, trazido pelos professores da Bauhaus, e ali se proliferando, né, e muito presente na produção das case study house, não é? Então, aquela arquitetura mais limpa, mais industrializada, ela vai ser bastante criticada pelos arquitetos pós-modernos, tá? Que usam, né, desse artifício para queimar a modernidade. Entre essas estratégias, a principal foi a reavaliação do papel da história. Então, eles trazem, né, de certa forma, o passado para a arquitetura contemporânea. A gente pode fazer um paralelo da pós-modernidade com o que foi o ecletismo, lá no século XIX. E a gente lembra, né, que o ecletismo retomou aqueles elementos historicistas, né, do barroco, do clássico, tanto que fez o neoclássico, o neogótico, o neobarroco, né? E acontece, de certa forma, isso na arquitetura pós-moderna, só que de uma outra forma, né? Então, essa ligação com a história, tá? Com os elementos históricos, tá? Vai ser bastante importante. Por isso que eu coloquei até aqui, né, releituras nessas imagens de colunas que vão ser retomadas pelos arquitetos pós-modernos, né? As ordens dórica, jônica, coríntia, elas vão sofrer uma releitura por parte desses profissionais. E aí, esse quadro que eu trago do autor Strotter, certo? Feito em 1986, tá? Eu fiz um print e coloquei aqui para a gente. Eu acho bastante interessante. Por quê? Porque ele traça um paralelo entre esses dois movimentos. Então, vejam, enquanto a arquitetura moderna era feita procurando a verdade, a arquitetura pós-moderna, ela vai ter muito de cenário, de procurar o efeito, o cenográfico. Ela é provisória. A arquitetura moderna, ela encantava-se com a tecnologia, era que alimenta, né? E que ela era alimentada por essa tecnologia. E na pós-modernidade arquitetônica, não. A tecnologia vai ser, tanto faz, ela é indiferente às possibilidades que a tecnologia oferece. Então, não há um diálogo com a tecnologia. A modernidade negava o ornamento, e a pós-modernidade, não. Ela vai se apegar ao ornamento como um dos elementos chaves. A modernidade nunca pretendeu ser um estilo. A pós-modernidade vai adotar os estilos como temática. A modernidade procurava a riqueza do espaço do tridimensional e a pós-modernidade não. Ela é bidimensional. O que vai ganhar importância é a fachada, o fachadismo, tá? E é importante a gente ir pensando sobre essas questões, porque parece um pouco de retrocesso dentro da evolução do que vinha sendo a história da arquitetura, né? Porque o fachadismo, como eu falei aqui, foi bem característico do ecletismo. E a modernidade já tinha rompido com esse fachadismo e tinha trazido à tona a importância da relação forma-função, certo? A modernidade é heróica, foi vanguardista, e a pós-modernidade, não. Ela até aceita que o movimento moderno continue lá,
tá? Não rompe com ele, deixa ele ocorrendo e vai criticando, tá? A modernidade, ela queria ignorar essa tradição do passado e queria começar do zero. A pós-modernidade, como eu falei, é historicista. Ela se apega ao passado. A modernidade procurava uma coerência, a unidade dos conceitos que adotava no projeto era séria e adulta. A pós-modernidade, ela é contraditória, ela é ambígua, é incoerente, é lúdica e é irônica, certo? E nessas imagens que eu coloco aqui ao lado, tá? Tem esboços do arquiteto Louis Kahn, certo? Numa de suas obras, quando ele retoma um arco abatido, usado tanto na Idade Média, tá? E traz para a contemporaneidade, só que usando outras materialidades, como concreto, por exemplo. O Robert Venturi, no Guildhall, na Filadélfia, tá? Usa desse artifício, né, do passado para compor a fachada desse edifício que a gente vai ver já já. E continuando a contraposição entre o que é arquitetura pós-moderna em relação ao que era, então, a modernidade, a gente vê que a pós-modernidade, os temas dela estão no passado e na memória, tá certo? E a forma seguia, entre outras coisas, não a função, como na modernidade, mas a moda. Seguia a moda, seguia a fantasia e a cabeça do arquiteto. Vocês podem perguntar, nossa, que loucura, mas a gente tem que contextualizar que esse momento da arquitetura pós-moderna, ela vai ter o ápice nos Estados Unidos, tá? Num cenário onde a arte pop, ou pop art, do Andy Warhol, né? E do vazio e da massificação do conceito do que era arte, predominava naquele cenário. Os Estados Unidos, no pós-guerra, nos anos de final de 50 a início da década de 60, né, foi o cenário dessa pop art e símbolos como Mickey Mouse, como Mao Tse-tung, como a Marilyn Monroe, como as sopas Campbell, como a Coca-Cola, começaram a virar símbolos da cultura pós-moderna e estarem como tema nas representações da pop art. Então, é nesse cenário que a pós-modernidade arquitetônica vai florescer. E a sociedade de massa da pós-modernidade, que baseada no discurso nihilista do vazio, do Nietzsche, que dizia que Deus estava morto e que ele não se sentia muito bem, é que vai ser a base filosófica, ideológica, artística desse movimento arquitetônico, certo? E para eles, tá? A questão da construção não tinha mais tanta importância como tinha para a modernidade, né? Aqui, a natureza dos materiais da modernidade, da arquitetura brutalista que a gente viu, da verdade dos materiais que a gente estudou, né? Isso aqui não tinha mais por quê? Então, o que valia aqui agora, o que na pós-modernidade, é o efeito obtido. A gente pode dizer que é uma arquitetura que cola partes, que é heterodoxa, que é eclética, descontínua e que não tem um tema ou motivo. Ela, ao mesmo tempo, é efêmera, é kit, é sedutora. A arquitetura do kit é um conceito que vai ser muito forte durante a pós-modernidade. E o que é ser kit? Tem autores que trabalham esse conceito, tá certo? Como pastiche, como simulacro, como cópia,
como querer ter acesso a um produto que não pode ter, mas mesmo assim vamos tê-lo, tá? É uma arquitetura de paródia, contrapõe-se à rigidez do movimento moderno, tá? E é alienada, tá certo? É acientífica e é descompromissada. Isso são as características da arquitetura pós-moderna. A gente pode dizer, contrapondo ainda com a modernidade, que enquanto o moderno era dogmático, hierárquico, seguia modelos, tinha elementos formais, né, próprios, trabalhava a questão da boa forma. A pós-modernidade é o oposto disso tudo. Ela é livre, ela é anárquica, ela observa e constrói tipos, tá? Recria códigos formais já existentes e mais do que a forma mais do que buscar a forma, ela busca o formato, certo? É uma arquitetura que não é pós-moderna, ela está pós-moderna. E é interessante a gente ver, né, refletir sobre ser e estar. A modernidade trabalhava com o verbo ser e a pós-modernidade com o verbo estar. A modernidade era clássica, a pós-modernidade é efêmera, ela é passageira, ela é moda, ela é tendência. Então, após a gente ter conhecimento, entender que a pós-modernidade ela se baseia nessa contraposição conceitual, filosófica, ideológica com a modernidade, justamente de procurar ser o seu antônimo, né? A gente vai ter momentos que foram bastante polêmicos, mas foram importantes que houvessem, tá? Como eu vou mostrar agora para vocês, tá? Um dos nomes que foi assim um dos principais responsáveis pela implantação da pós-modernidade no mundo, tá? E principalmente nos Estados Unidos, onde ele nasceu e trabalhou, que é o arquiteto norte-americano Robert Venturi, tá certo? Quando a gente fala em pós-modernidade, a gente não tem como fugir, tá certo? Do nome do Venturi, tá? Do nome dele e da grande arquiteta, a grande profissional, que foi a sua esposa, a Denise Scott Brown, que eu também vou falar aqui, porque eles trabalharam em muitos projetos associados, tá certo? Desenvolvendo um trabalho, assim, fundamental para a história da arquitetura, né? Porque mesmo eu sendo uma profissional, uma pesquisadora da modernidade e defensora da modernidade, não tem como a gente não reconhecer o mérito do que foi o pós-moderno. E, assim, e todos nós, da minha geração, vivenciamos e fizemos pós-moderno, porque o pós-moderno foi uma febre que tomou conta do mundo. E eu, como arquiteta graduada em 1983, em dezembro de 83, eu vivenciei como recém-formada, nos 10 primeiros anos, todo o ápice da pós-modernidade. E eu tenho que admitir que eu fui arquitetura pós-moderna, apesar de hoje não é recriminar, mas não ver como necessária na sociedade que a gente vive. Então, assim, a pós-modernidade ela fez parte da nossa formação nos anos 80, 90 e da nossa produção, tá? Então, a gente contextualizando a pós-modernidade
nos anos 80 e 90, eles tiveram um grande mérito, né? E, sem dúvida, o casal Venturi e Denise, Robert Venturi e Denise, como ele era chamado Bob Venturi, né? Bob e Denise, eles, assim, eram um casal muito icônico, muito simbólico naqueles anos, certo? Vocês que são de uma nova geração, tá? Precisam saber, e vocês devem saber, né? Que nos anos 60, as comunidades hippies, os festivais de rock, o de estoque, né? Todo aquele uso da pantalona, do cabelo black power, da pop art, do Andy Warhol, disso tudo, do apogeu do cinema norte-americano, de Hollywood, tudo isso encantava o mundo e direcionava os pensamentos, as ideologias. Se na modernidade a gente tinha Paris e Berlim como polos irradiadores, a gente vai ter a América do Norte com a Pensilvânia, com Los Angeles, com Nova York, tá? Las Vegas, que vai ser o maior símbolo de pós-modernidade, ecoando isso para o mundo, tá certo? E o Venturi, tanto que ele ganhou Pritzker nos anos 90 pelo seu trabalho como arquiteto pós-moderno. Ele se formou em Princeton em 1947, trabalhou com o grande arquiteto Hiro Saranien e também com o grande mestre Louis Kahn, tá? Antes de ter a sua própria empresa, onde ele convida John Hawke e também a sua própria esposa, né, a Denise Scott. Engraçado, porque a Denise Brown, ou Denise Scott, foi uma grande arquiteta e ela, segundo textos que eu estava lendo por críticos norte-americanos, ela chegou a um tempo a apagar o brilho do Robert Venturi, porque ela foi uma das principais arquitetas precursoras de direção de escolas de arquitetura e da maior escola que a gente vai ver dos Estados Unidos, Yale, certo? E Venturi também, ele vai ter uma importância muito grande junto com a Denise, porque publica um manifesto, e esse manifesto foi, assim, fundamental, que se chama Complexidade e Contradição na Arquitetura, que é uma obra de 1966, que a gente vai ver. Aqui a foto do casal, né? E frisando a importância dessa arquiteta para a história da arquitetura, tá? E o trabalho feminino na arquitetura, nosso trabalho como mulheres, né? Mas, como disse o Mark Allen, tá? Em depoimento no texto do arquivo dele, ele diz que a Denise Scott chegou a eclipsar, né, o brilho do Robert Venturi, porque ela foi a primeira mulher a dirigir um curso de arquitetura, a primeira mulher a assumir uma das maiores empresas no ramo da arquitetura nos Estados Unidos e também uma das primeiras a dirigir uma das maiores escolas de arquitetura na América, tá certo? A Universidade de Yale. Então, assim, a Denise Scott Brown, ela realmente tem uma importância fundamental em todo esse processo. E o mérito a ela tem que ser dado, e precisa ser dado, certo? Inclusive, agora, também não foi fácil, porque ao incorporar-se ao escritório, né, do marido, com os amigos, um grupo de profissionais arquitetos homens, ela enfrentou muita dificuldade, né? A gente tem visto na história da arquitetura que ser mulher, ser profissional não é fácil em qualquer lugar do mundo. A gente viu que o que passaram as arquitetas e que trabalharam na Bauhaus, naquele filme sobre a Bauhaus,
que relata, né, o trabalho da Eva e de outras designers e arquitetas, e também das parceiras de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de trabalho, que tiveram, como a Charlotte Perriand, por exemplo, que durante muito tempo ficou no ostracismo à sombra do nome dos homens, né, dos grandes mestres. E assim, e tem sido uma luta a questão do empoderamento feminino, de colocar a mulher no seu devido papel na história da arquitetura e dentro da produção, não só de projetos, mas de ensino, pesquisa, publicações, enfim, como foi a Denise Scott Brown. Assim, como curiosidade, esse casal era um casal, como eu disse, icônico. Naqueles anos 60 e 70, eles eram tidos como um casal cabeça, um casal alternativo, um casal antenado com a música, com as artes, viviam no MoMA. Então, vocês imaginem, naqueles anos 60 e 70, a dupla, né, que era super carismática, e através de livros publicados como Complexidade e Contradição em Arquitetura, que foi, assim, a Bíblia da pós-modernidade, esse livro foi traduzido para o português, a gente encontra na editora Martins Fontes, tá certo? E ele foi, assim, de fato, um referencial importantíssimo para essa consolidação da pós-modernidade e para essa ruptura, tá certo? Ele assim, prega, né? Ele divulga todos os princípios que era ser pós-moderno, entende? Naquela época. Outro livro importante, escrito pelo Venturi, e também com a participação da Denise Scott Brown e de outro parceiro, Yasnu, foi o livro Aprendendo com Las Vegas. Inclusive, as pessoas que trabalham com urbanismo, com a história do urbanismo, né, é importante que ler esse livro, porque nele ele trata de uma cidade, foi o resultado de uma pesquisa científica, acadêmica, desenvolvida na Universidade de Yale, certo? Onde os três autores, tá certo? Os três professores, né, da universidade, e a Denise era diretora da escola, desenvolvem uma pesquisa sobre a cidade de Las Vegas. Vocês conhecem Las Vegas, sabe que é a capital do mundo do kit, da cópia, do simulacro, e o maior espelho, o maior exemplo de cidade pós-moderna, né? Lá tudo é cópia, cópia de palácios, cópia de museus, cópia, os cassinos, aqueles neões. Então, Las Vegas, tá certo? Ele é um objeto de estudo desse livro e retrata essa cidade pós-moderna, né? Analisando. Interessante esse livro, eu achei também, porque ele faz um diálogo com outros professores que estudam paisagem e que são clássicos, como Gordon Cullen, como Link, certo? E outros importantes no estudo da paisagem urbana que a gente trabalha até hoje. Aqui, nessa imagem, né, uma foto de Las Vegas, que assim, é o berço desse kit, né, dessa profusão de ornamentos, de decoração, de cor, de neon, né, disso tudo. E, assim, ele é uma referência até para arquitetos contemporâneos, como o holandês Wim Koolhaas, tá? E Jardim Angels, tá? Quando em obras como Nova York Delirante, que é outra referência dentro da teoria do urbanismo contemporâneo, e Yes is More, certo? Outra obra também que se espelharam, né, nesse aprendendo com Las Vegas, tá certo?
E esses conceitos de business, cidade incremental, eles mostram nesse livro, né, Aprender com Las Vegas, que o simples, que o ordinário, que o simplório, que os símbolos presentes na cidade também faziam parte dessa totalidade urbana. E isso, assim, em termos de urbanismo, isso foi importante, né? Porque, apesar da racionalidade moderna de setorização baseada na Carta de Atenas, a gente sabe que a cidade é muito dinâmica e acaba sendo um palimpsesto, né, que é uma cópia de várias capas da história. A cidade é cenário da história. Então, aprendendo com Las Vegas mostra um pouco isso. Então, é importante, do ponto de vista aqui da teoria do urbanismo, a gente tentar fazer uma aproximação com essa obra, Aprendendo com Las Vegas. Nessa imagem, eu mostro um pouco, né, do que é Las Vegas, dessa arquitetura comunicativa, e é outro conceito que vai estar muito presente na pós-modernidade, que é comunicar através de símbolos, de placas, né? E isso criou uma poluição visual incrível, né? E principalmente para os adeptos da ordem, do equilíbrio, da modernidade. Então, e assim, isso em relação aos centros históricos foi bastante questionável, né? Porque nessa leitura da cidade e dos seus símbolos, essa profusão de ornamentos, de informações, de sinalização, de comunicação, de querer aparecer da imagem que é a pós-modernidade, isso trouxe conflitos também muito sérios para a cidade. Né? A gente faz uma crítica à modernidade naquela época, quando diz que é tábula rasa, mas e a pós-modernidade? O que ela trouxe de prejuízo para a cidade contemporânea? Será que essa profusão imagética, essa quantidade de símbolos, de ornamentos, como é que isso fica na cabeça e na relação com a história? Não seria uma contradição? É por isso que eu acho que o livro do Venturi, do Robert Venturi, né, contraposição, né, e complexidade da cidade e da arquitetura hoje é tão pertinente, porque realmente é contraditório, né? Voltar ao passado, mas ao mesmo tempo poluí-lo tanto, com tantas informações. E aí, esses símbolos aqui que eu estou mostrando, e eu acho importante que vocês fixem nele, são símbolos que tomaram conta da arquitetura no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, tá? Por quê? Esses símbolos, essas releituras que vocês estão vendo aqui, que parecem desenhos infantis, não é? São releituras de elementos góticos, de elementos modernos, de elementos indianos. Eles foram buscar, em formas do passado, uma nova configuração. É brincar. Vamos brincar de criar símbolos, vamos criar novos elementos. E, assim, era uma arquitetura cenográfica, era uma arquitetura de humor, de ambivalência, suave, despreocupada, frívola até, certo? Mas, na verdade, qualquer emoção que pudesse também ser transmitida através de poesias, sinfonias ou arte abstrata. Eu acho que foi, assim, uma tentativa de romper a seriedade, né, da arquitetura clássica moderna.
E como eu disse para vocês, eu presenciei isso. E eu posso dar um depoimento aqui desse momento, como assim, era uma coisa que trazia essa leveza, trazia essa brincadeira e extasiava. Você parecia que estava num parque temático da Disneylândia. Era a arquitetura da Disney, entende? A arquitetura pós-moderna. É a arquitetura da cópia, do faz de conta. É o maravilhoso mundo de Bob. Tipo assim, até tem, né, uma música aqui que fala sobre isso, o maravilhoso mundo de Bob. Eu acho que é do Robert Venturi, porque esse mundo maravilhoso, lúdico, infantil, frívolo, né, estava presente nessa produção que ia buscar na história da arquitetura esse revival, né, como diz, tá certo? Então, para ele, Less era aborrido, era tédio. Less was a bore, quer dizer, menos era um tédio. Porque, e contrapontos a Mias, né, que dizia que menos é mais. Se para Mias menos era mais, para Bob Venturi menos era chato, era pesado, tinha que ser era colorido, tinha que ser era profuso, era barroco, entre aspas, pegando o conceito na sua essência de barroco, de exagero, de teatral, de cenográfico. E aí ele se inspirava nisso, para fazer arquitetura. Ele se inspirava no pato, ele se inspirava em símbolos que ele queria, vinha da criatividade dele, ele jogava e, de repente, propunha uma fachada com um edifício em formato de pato, certo? Então, aí vocês vão ver. Vocês tiram as suas próprias conclusões. Mas, quando a gente vai analisar a arquitetura, a produção de Robert Venturi, aí eu trouxe aqui duas obras que eu acho bem simbólicas, tá? Quando a gente pega a casa que ele fez na Pensilvânia, na Filadélfia, na cidade de Filadélfia, a Vanna Venturi House, entre 61 e 64, tá? A gente vê que não era tão bem assim. Eu não vejo tanta brincadeira, tanta frivolidade nessa casa. Eu não posso me omitir e não fazer uma crítica, que eu acho que, de certa forma, eu não diria que foi um retrocesso, sabe? Em relação a, por exemplo, a fase novo do Mies, tá? Que foi mais ou menos contemporâneo. Mas se a gente comparar essa casa, que predomina o cheio sobre os vazios, predomina uma certa assim, despreocupação com equilíbrio, com harmonia, com ritmo. Como é que vocês entendem isso, né? E vocês vejam que os volumes, eles ainda, mesmo com a teoria que ele pegava, eu ainda vejo neles uma certa pureza, nas empenas, no encaixe, nos recortes. Agora, uma presença de elementos geométricos, né? E abandono, por exemplo, das janelas em fita, das janelas horizontais, das fachadas livres, que Le Corbusier pregou nos seus 5 pontos de arquitetura. E aqui a gente vai dar um passeio pela obra, e eu vejo assim, como essa casa, a Vanna Venturi, influenciou a todos nós arquitetos. Esse jogo de telhados, esse dinamismo, a introdução de elementos triangulares, losangulares, geométricos, né, fez muita parte da nossa formação nos anos 80. Esse uso do algeróis, né, das empenas cegas, tiveram presentes em toda a nossa formação. Mais uma vez, eu vejo muita influência desse momento,
na minha formação como arquiteta, nesse período, tá? Com esses volumes mais puros, agora ainda usando a telha, né, à vista, deixando a platibana de lado, que a gente usou tanto na modernidade, que hoje na contemporaneidade é retomada, tá? E aí, aqui os desenhos, e quando a gente olha os desenhos, parece desenhos ecléticos, né? Parece os chalés ecléticos. A gente vê que a planta é muito compacta, é muito fechada, a planta não é livre. Aí eu acho isso retrocesso, porque eu acho que uma planta modulada, uma seção construtiva bem clara, bem ordenada, isso é importante. A gente lembra um pouco a representação gráfica medieval, né? Com essas paredes grossas, essas chaminés, né? O desenho em si do projeto. E também introduz ao interior, que repercute no interior, né? Janelas arqueadas que vão criar espaços, né? Dessa forma. Não existe uma preocupação tecnológica com a pré-fabricação, com a modulação, com a racionalidade. Quebra totalmente. Isso, em termos de custo de obra, não é bom, porque isso traz custos extras ao proprietário, certo? E aí, aqui vocês estão vendo a locação da casa no terreno, né? A relação com o todo. O desenho da casa, que eu só vejo mais relação entre as fachadas laterais e a posterior com a frontal, mas vejam que retoma os telhados inclinados antes da modernidade, que a modernidade jamais faria uma casa assim, não é verdade? Mas a arquitetura pós-moderna trouxe novamente essa possibilidade de casas com grandes telhados, e que a gente vê até hoje, né? Porque a pós-modernidade diminuiu muito o pique nos anos 90, no final dos anos 90, e no século XXI, assim, ninguém fala mais em pós-modernidade, mas a gente vê ainda alguns arquitetos, arquitetas, produzindo arquitetura pós-moderna. A planta, olha como a planta, ela voltou para a planta eclética, né? Para a planta mais presa, mais compacta, mais fechada, menos permeável. Então, os espaços se fecham, as plantas se fecham, tá certo? E o resultado é essa arquitetura com telhados à mostra, com formas geométricas, e o abandono total dos princípios de modernidade, tá certo? Agora, é uma arquitetura que tem, sim, a sua qualidade, tem o seu valor, né? Tem a importância de ser uma representação daquela época. Outra obra que eu vou mostrar, assim, só para concluir aqui, uma maquete que está no MoMA de Nova York, certo? Onde a gente vê que foi feita, né, todos os recortes do volume. Então, vocês olhem o uso do arco nesse arremate, e vocês podem dizer, mas qual a função disso? Não tem função. Aqui não existe uma preocupação, forma, função, como eu disse, é o formato, é o que importa muito mais, tá certo? Então, agora, os recortes de telhado, a falta de racionalidade das aberturas, mas é instigante. Então, a outra obra que eu vou mostrar, que representa muito o trabalho do Robert Venturi, é o Guild House, certo? Que fica também lá na Pensilvânia, tá certo? Na cidade de Filadélfia, certo? Esse prédio foi um prédio projetado para idosos, um centro, uma residência de idosos, tá? Para a terceira idade, que queriam continuar morando no bairro, tá certo? Com alguns serviços básicos, um grande salão para eles se encontrarem. E foi pensado um prédio com mais de 90 apartamentos,
certo? Tipo suítezinhas, tá? E assim, e o arquiteto foi buscar inspiração no Renascimento. Então, ele aqui usa ainda de elementos, eu vejo uma relação ainda com a pureza volumétrica moderna, não teve como ele fugir, né, no uso da platibanda, mas no fachadismo, que era o que é o forte da pós-modernidade, ele rompe, né, com esse arco aqui, que coroa esse jogo de varandas. E também com essas aberturas pontuais quadradinhas, porque, como eu disse, os elementos geométricos vão ser o forte, janelas quadradas, circulares, em semi-arco, essa coisa, tá? Mas eu vejo, assim, uma resistência, né, nas janelas de fita ali, daqueles espaços. Abandona o pilotis, né, e trabalha com o primeiro pavimento, e adota o tijolinho marrom. A influência foi uma vila malcotenta, projetada pelo mestre italiano Palladio, no século XVI, durante o Renascimento de Quattrocento, certo? E ele vai buscar nessa fachada que vocês estão vendo aqui no frontispício, abaixo do frontão, esse arco, tá? Onde ele faz uma releitura na contemporaneidade. Agora vejam que é bastante simétrico a fachada, era um fachadismo, era trabalhar a fachada, independente do espaço interno, certo? E vejam que também a planta não é uma planta assim totalmente irracional, eu não acho, porque eu vejo uma modulação aqui horizontal, tem um recorte, existe esse recorte aqui da forma, mas por mais que ele tenha tentado romper, né, algumas coisas ainda estão presentes da modernidade. Mas, assim, eu acho que em fechar a circulação para os apartamentos, isso fica meio claustrofóbico, sabe? E também a falta de diálogo que eu achei com a rua, com o exterior, com a paisagem do lugar. Eu acho que isso peca, sabe? Então, dando continuidade, tá certo? Ele defendia o Roberto Venturi, olha que coisa, que loucura, né? Isso na cabeça. Defendia uma arquitetura feia e banal. Por que a arquitetura não pode ser feia e não pode ser banalizada? Ele defendia isso, certo? É muito instigante, né? Isso tudo. Mas eu acho que foi, assim, uma quebra de paradigma, sabe? De valores, para mostrar que poderia ser feito diferente do que se fazia muito, que era o estilo internacional, aquele que a gente já estudou, certo? Então, assim, é uma forma, não é, que, como ele diz, é uma obra marcada por inserções eruditas, como eu falei, que vai beber no Renascimento, tá? Para se fazer essa produção. E aqui eu vou mostrar um pouco da construção, que não era prioridade para ele, não era, certo? Mas para a gente não tem como a gente não analisar os materiais. Eu acho que, por mais que eles não tivessem essa inovação tecnológica, a gente vê que isso criou, e eu digo para vocês, de conhecimento próprio, teve uma retomada das texturas cerâmicas nas fachadas. Começaram a usar pastilhas ou revestimentos cerâmicos imitando tijolinho. Começou nesse período a imitação de produtos naturais, de materiais naturais. A pós-modernidade foi isso, foi o apogeu da cópia, do faz de conta. Então, se vocês estão vendo esse prédio, vocês podem jurar, ele é de tijolinho, como os do bairro lá, dos bairros antigos que existiam na cidade. Não, mas não é. É um revestimento cerâmico. Aqui no Brasil, teve uma empresa chamada Gail,
Gente, essa HU vendeu demais nos anos 80 e 90. O que produzia de peças bege, marronzinhas, cerâmicas, assim, todo o revestimento dos prédios eram feitos com esse material. E tudo vindo de uma moda, de uma arquitetura de moda, de comunicação norte-americana, certo? E aqui, detalhes, né? Agora a gente vê qualidade, sim, construtiva. Eu vejo na colocação dos algeróis, no planejamento dos tijolinhos, da cerâmica, do revestimento, no recorte, nos frisos, nas juntas de dilatação, nessa barra branca cerâmica que eles botam para criar um ornamento, nesse detalhe da varanda, certo? E também uma coisa assim muito importante, outra informação importante, foi quando eles criam a questão da arquitetura comunicativa, né? Que quando o nome do prédio começa a fazer parte da arquitetura. Eu acho isso legal, sabe? Assim, eu vejo, eu acho que quando está projetado dentro da própria estrutura do edifício, eu acho que pode ficar assim, uma solução interessante. E a pós-modernidade trouxe essa contribuição. A pós-modernidade trabalha muito com arquitetura gráfica, com cor, com texturas, com nomes, letras, números. É a arquitetura da comunicação. Tanto que o título do edifício, né, o nome do edifício, está aqui, né, na sua fachada principal, como vocês estão vendo, Guide House, certo? E aqui a gente finaliza essa minha explanação sobre o Robert Venturi e sobre o que eu acho mais importante, né? Sobre esse debate entre o que era ser moderno e o que era agora ser pós-moderno. O que muda nisso? O que traz de novo? Essa ruptura, essa arquitetura comunicativa, esses simulacros, essa retomada de inspiração em formas passadistas, né? E a gente vai ver isso muito presente em outros profissionais que eu vou mostrar para vocês, tá? Como o Graves, como o Charles Moore, como o Aldo Rossi e vários outros que a gente vai dar continuidade dessas próximas aulas, tá bom? Eu vou parar por aqui e a gente faz os questionamentos.